Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o baterista Daniel Siqueira, que atua tanto no Garage Fãs e também no CPM 22, bandas históricas do rock nacional, principalmente no cenário underground. Daniel, tudo bem contigo, mano? Fala, Alfredo, tudo bem, tudo tranquilo. Agradecer você aí pelo convite e um abraço aí para todo mundo que está ouvindo aí, que te acompanha, que te segue. Muito obrigado aí, vamos bater um papo aí. Cara, grande prazer ter você aqui no programa, né? Principalmente a gente vai falar de coisas atuais, mas também vamos puxar a memória aí, assuntos mais nostálgicos também, porque sei que com seu histórico, tu tem muita história pra contar. Tem um pouquinho de história, só de garagem são 32 anos. Nossa, bastante coisa. É muita coisa, mas antes, deixa eu avisar a galera que nos escuta também que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acessem o site e usem o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! E assim, cara, quem nos escuta também é um bando de nerd, né? E a galera quer indicação. Então o que você tem aí consumido aí nos últimos tempos? Seja discos, músicas, livros ou filmes, qualquer coisa que você queira indicar aí pro pessoal. Puta, cara, eu acho assim, vamos lá, de filme, eu sou uma pessoa que não tem muito critério assim para filme. Eu assisto o que na hora eu acho interessante assim. Então assim, cara, eu gosto de assistir séries, mas nada específico assim. Eu não tenho um direcionamento assim. Eu gosto de assistir, sei lá, documentário. Não, eu assisto o que me chama atenção no momento. Leitura, cara, eu trabalho numa outra área assim, porque eu nunca vivi de música. Vamos falar sobre isso. Agora que eu estou no CPM, que daria, em tese, para eu viver de música. Mas eu tenho outro trabalho. Ah, é? E eu trabalho numa... eu tenho sim. E eu trabalho numa área, na área jurídica, assim, eu leio muito, cara. Muito, muito. Então, já há alguns anos que eu não consigo pegar alguma coisa para ler, assim, porque já é hábito do meu dia a dia ler muito, 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 muito. Então também estou fora. O último livro que eu li foi a biografia do Champ, lá Ah, perfeito. do... Isso, você até entrevistou do Pedrinho, né? Isso, o grande E- Pedro de Luna, né? Exatamente. Esse foi o único. Também eu contribuí com algumas informações ali do livro. Então, assim, esse foi o último livro que eu li, mas é uma biografia, enfim, é interessante. Recomendo. Mas o meu lance é mais música, cara. Assim, vamos lá, o que eu tenho atualmente escutei que fiquei bem animado. Tem uma banda chamada Hot Water Music. Essa banda, ela é bem bacana, assim, já tem uma carreira aí há um tempo, mas eles lançaram um disco ano passado. É um disco novo. Quem procurar no Spotify ou nas outras plataformas vai achar um disco de 2002. Esse disco é bem legal. É o último lançamento dos caras. E assim, cara, tem uma outra banda também que é nova, mas não tô lembrado do nome dela agora. Se eu lembrar no meio da conversa, eu te falo. Mas sei lá, enfim. É meio pega de surpresa, né? Para indicar coisa, assim, é meio complicado. Essa é a única surpresa que eu tenho aqui no podcast, assim, realmente, eu chego pro convidado, eu sempre começo com essa pergunta, né, e às vezes alguns se surpreendem com ela, mas fica tranquilo, as indicações que você fez foi ótimo, inclusive o próprio livro do Champs, eu adquiri ele recentemente, tô doido pra começar a ler ele, porque eu tô muito curioso pra ver o que tem naquele livro, cara. É bem legal, é bem interessante. E tem coisas, inclusive, ali que eu tive um outro convívio com ele, assim, que tem coisas que não entraram ali no livro. Mas enfim, é uma obra bem completa, assim, né? O Pedro fez uma pesquisa muito legal, tem bastante material. Cara, Maravilha. eu lembrei o nome dessa banda, é uma banda que eu indico aí, que a galera vai conhecer. Chama Ways Away. W-A-Y-S, né? Ways Away. A-W-A-Y. Ways Away. Fica a minha sugestão aí de banda.
Ótimas sugestões por sinal. E assim, cara, Valeu. você acabou de citar aí, eu fiquei aqui curioso, né? Você trabalha na área jurídica, né? Também é batera Sim. do Garage Fãs e agora é batera do CPM, né? Como é conciliar essas coisas todas aí pra encaixar? Cara, tô ficando maluco, Alfredo. Tá bem difícil. Porque, veja, olha como que era a minha vida antes. Eu tocava no garagem, eu sou fundador do garagem junto com o Farofa, e em 91 fundamos a banda. E assim, eu já era bem moleque nessa época, mas eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar na área jurídica. Minha mãe trabalhava no fórum aqui em Santos, e ela já era dessa área. Ela me colocou lá de office boy, mensageiro, né? Então eu já comecei a trabalhar com isso desde de moleque, assim. Depois de mais velho, fui fazer faculdade de direito, tal, me formei e acabei enveredando para essa área aí. Mas, cara, como eu te disse, eu já tocava no garagem, mas eu nunca consegui viver, né, da banda, assim. O Garage Fuzz, embora seja uma banda muito relevante no cenário, que Uhum. tem uma história e está há muito tempo, né, a gente nunca conseguiu sobreviver, ganhar uma grana que a gente pudesse viver disso. Então eu sempre tive que trabalhar, né? A minha condição sempre exigiu, né, para eu sair de casa muito cedo, e tal. Então eu precisava trabalhar. E aí eu continuei nessa área jurídica, assim, mas só que era tranquilo, porque eu trabalhava durante a semana e aos finais de semana tinha shows com garagem. E o garagem não tinha show todo final de semana, assim. Teve épocas que era mais movimentado, mas em algumas épocas era mais tranquilo, fazia um show, dois, três por mês. Uhum. E a minha vida seguia tranquila até aí, eu conciliava tudo numa boa. Porém, depois que eu entrei agora no CPM, que foi no meio da pandemia, acho que foi 2020 que eu entrei. Foi. Isso. Quando eu entrei, cara, aí, puta, no primeiro ano não, porque a gente ainda estava sem show, mas ano passado, Alfredo, a agenda do CPM ela é tão grande, cara. Tem show praticamente todo fim de semana, três, quatro shows. Então agora realmente ficou complicado eu conciliar as duas bandas e assim, me toma tempo pra caramba, eu fico cansado. Chega segunda-feira, eu tô morto das viagens. E aí tá difícil de conciliar com o meu trabalho também, né? Fora isso, eu sou casado, tenho minha casa, família. Então, meu, é difícil, viu? É difícil conciliar tudo. Mas, assim, tem que ter muita disciplina, né? Ano passado, confesso que me perdi um pouco, assim, fiquei meio atrapalhado, né? Que foi o primeiro ano com muitos shows, né? Do CPM, voltou, acabou a pandemia, voltaram os shows, né? Voltaram com tudo. Então foi meio puxado, assim. Esse ano tá mais tranquilo, tô conseguindo me disciplinar aí, tô conseguindo dar conta de tudo, não sei até quando. É uma questão de você aprender, né? Tipo, a planejar o seu tempo, né? Foi uma mudança brusca, né? Mas que você, com o tempo, foi se adaptando. Eu acho que é bem como você falou, você tem razão. O ano que passou foi assim, uma paulada, mas é isso. Eu percebi aonde que eu não podia vacilar, né? Aonde que eu não posso relaxar, né? E o que que eu devo fazer para conseguir dar conta de tudo. Com Esse ano certeza. está mais tranquilo. Eu acho que, como você falou, acho que eu tô aprendendo a lidar com isso. Porque, sinceramente, não é fácil, viu, cara? Não é fácil mesmo. A gente fala assim, brincando, de lidar com tudo, mas, pô, você vê, o CPM é uma banda de muita projeção, é uma banda grande, né, cara? Das maiores bandas do Brasil, cara. Exatamente, né? Eu acho que com o fim do Charlie Brown, né? Que agora eles estão fazendo umas turnês aí, né? Mas eu não sei se a banda continua ou não, mas acho que com o fim do Charlie Brown, o CPM ficou ali meio que nesse meio do rock, do hardcore ali, como talvez uma das bandas mais relevantes. Sim. E é uma exposição muito grande, né, cara? Para um cara como eu, que vim do underground, que era um cara que tinha um serviço, um trabalho comum. Então, isso tudo mexeu muito com a minha vida, com a minha estrutura. É realmente uma coisa bem complicada de lidar, assim. Mas, graças, estou conseguindo fazer, E estou deixa eu te, conseguindo dar conta. e deixa eu te perguntar, você entrou em 2020, os motivos, né, que gerou a saída do antigo baterista aí não importa, mas tipo, você entrou em 2020 bem no meio ali da pandemia, no ápice da pandemia, né? E Uhum.
eu não sei se pra você chegou a pensar nisso, né? Mas rolou aquela vibe do tipo, putz, tô numa puta banda agora e não tem show pra tocar. Rolou essa ansiedade ou pra você foi de boa? Cara, rolou essa ansiedade, mas desde que eu entrei no CPM, cara, sempre teve muito compromisso. Porque, assim, na verdade, quando eu fui convidado na verdade, eu não entrei na banda de início. Quando aconteceu a situação que gerou a saída do Batera, eu fui convidado porque tinham compromissos a ser cumpridos. Sim. Porque era na época que ele foi afastado da banda e era uma época que estava tendo aquelas lives, lembra? Aqueles shows que Isso. era show para carro, lives. Então, o CPM tinha alguns compromissos e eu fui chamar, inclusive gravação. Já tinham pré-produzido algumas músicas, né, alguns singles. Sim. Você já E tava naquele show do João Rock, que foi um João Rock online, que fizeram um não, acústico? já estava na banda, mas não participei porque foi só o acústico mesmo. Ah, Mas entendi. eu já tava na banda, sim. Mas aí foi isso, assim, como eu fui chamado a princípio para gravar umas músicas e cumprir a agenda. E só que assim, os shows acabaram não acontecendo, mas eu gravei. Então, desde que eu entrei, embora não tivesse tendo show, a gente gravou. Eu gravei acho que já 5 músicas com o CPM. Uhum. E foi uma atrás da outra, e fomos lançando single, lançando single. Então, assim, gravação, pré-produção de música, tudo também envolve bastante trabalho. Então, embora eu não tivesse tocando, fazendo show, a gente estava produzindo. Então, eu não senti muito isso. O primeiro show que rolou foi logo no Allianz Parque, que é um lugar enorme, que foi aquele show para carro, né? Aqueles shows Isso. que ficavam os carros. Foi o primeiro show que eu fiz com o CPM. E logo no começo, eu tive pouquíssimo tempo Pra aprender as tirar músicas. as músicas. Na verdade, a gente fez, acho que eu fiz esse show, a gente ensaiou 3 vezes, sendo que dessas 3 vezes, eu acho que isso, com a banda toda, só uma vez. Caramba, mano. Então, e aí fomos pro show. Mas, assim, trabalhei bastante, não senti tanta falta dos shows, não. Ah, legal, cara. E assim, uma pergunta clichê que eu quero fazer aqui agora, mas que eu não poderia deixar de fazer. Como é que é a sensação de subir no palco mundo do Rock in Rio e tocar pra aquele monte de gente? Ah, Alfredo, puta, cara, agora eu vou me revelar aqui, porque isso para mim foi a realização de um sonho, cara. Eu não posso falar o contrário, porque eu sempre tive o sonho, desde que eu comecei a pensar em tocar bateria, né? Imaginar as bandas tocando ao vivo. Eu sempre, no fundinho ali, você se imagina tocando num puta palcão, Sim. né? Isso é uma coisa que me acompanhou sempre de moleque. Quando começou o Rock in Rio, poxa, é um festival de uma grandeza, né? Muito, muito grande. Talvez um dos maiores festivais, se não for o maior do mundo. Provavelmente. É óbvio que mistura muitos gêneros e tal, né? E isso até às vezes é questionado, porque, pô, nem todas as bandas são de rock. Mas eu acho até legal haver essa mistura de gêneros musicais. Eu acho que isso enriquece a cultura de uma maneira geral. Mas, enfim, mas voltando, é um festival enorme, cara. E eu sempre pensei, cara, será que eu vou tocar algum dia no Rock in Rio? Era um sonho meu, essa é a verdade. E assim, com o Garage Fuzz, eu toquei na primeira edição do Lollapalooza em 2012. E já foi um puta de uma coisa legal, assim, Uhum. sabe? Tinha bastante gente, a gente tocou num puto horário legal, sabe? E já foi bem bacana. Mas eu tinha o sonho de tocar no Rock in Rio. Quando eu fiquei sabendo que ia tocar, porque a gente ficou sabendo um pouco antes, assim, e só que não podia falar para ninguém, né? Cara, eu fiquei realmente muito feliz, né? E fiquei com o cu na mão, né? Não, Desculpa o é livre, palavrão, é livre. desculpa o palavrão, mas assim, Eu na falo palavrão verdade, pra caralho aqui, então fica tranquilo. tá, mas isso é uma coisa que é unânime, inclusive entre todos os membros da banda e até os caras que já tocaram no Rock in Rio, porque essa foi a terceira vez que o CPM Sim. tocou no Rock in Rio. E os caras falaram, meu, Rock in Rio não tem essa, meu. É um festival enorme, você só vai entender quando você chegar lá e assim, não dá para você ficar tranquilo, não existe isso. Não existe. E todos os caras, a partir do momento que você sabe que você vai tocar no Rock in Rio, acabou o teu sossego.
no fim você fica sempre ali com aquela coisa, com aquela ansiedade, né? Aquele medinho, aquela coisa. E assim, aí chegando no dia do show, puta, foi, pô, sei lá, cara, eu tava meio em choque com tudo aquilo, né, meu? É muito gostoso, cara, é muito legal. No momento do show em si, puta, dá um nervoso do caralho. Eu nunca tinha visto tantas pessoas. Eu acho que tinha umas 120 mil pessoas ali. É muita gente, cara. E as músicas do CPM, elas são muito conhecidas. Tem muitos hits. E a galera cantando em coro, 120 mil pessoas, aquilo fica mais alto do que o som da banda, cara. É muita emoção, cara. É uma energia, é uma troca de energia muito grande. Eu vi Então, um. assim, passar daquele momento inicial da primeira música, segunda música, que você está ali concentradão, né, para entrar naquele universo, aí, cara, a emoção é enorme, assim. Eu fiquei muito emocionado. Se você assistir o Rock in Rio ali, o vídeo, eu tô realizando um sonho ali. Tô muito feliz. Não, eu vi esse vídeo acho que um zilhão de vezes, né? Porque eu gosto de ver as apresentações de CPM, né? João Rock, Rock in Rio, Uhum, inclusive, né? Eu tava acompanhando, né, a nova formação, primeiro no João Rock, que é um puta festival também, né? uhum. E que o CPM já Sim, tocou um zilhão de vezes lá também. E o Rock in Rio, então. sim. E putz, assim, É, tipo, você mandou muito bem, cara. obrigado, cara. No João Rock já foi meio que um preparo para o Rock in Rio, né? Porque o João Rock também tinha 80 mil pessoas ali. E é um festival que tomou uma dimensão muito grande também, um baita festival, né? A gente toca agora também em junho, dia 3 de junho, a gente toca de novo no João Rock. Puta, gente pra caramba também. Ali foi meio que a prova para mim, assim, né? Porque eu não estava acostumado em tocar em festivais desse tamanho. Não é uma coisa habitual para mim, Uhum. né? É legal que você vai adquirir essa experiência agora, né? Tipo, pô, é uma É, experiência impagável. sim, sim, todos os shows do CPM, puta, é incrível, cara. Eu tenho visto isso agora. Tudo show cheio, gente pra caramba, shows pra muita gente, assim. Então eu já meio que entrei nesse universo, já estou acostumado com isso. Me adaptei com isso já. Mas assim, João Rock foi um puta de uma experiência para preparar pro Rock in Rio. Duas grandes experiências e shows emocionantes. E esse ano também tem preparação pra disco novo também, né? Tem, cara, CPM e Garage. Garage também tá Olha aí. produzindo disco novo, velho. Tu vê como é que as coisas não param, cara. Mas o CPM já estamos em pré-produção, as músicas já estão em estágio bem avançado de composição, assim, né? Eu devo entrar para gravar em breve, não sei ainda a data, a gente está definindo, mas a pré-produção está bem adiantada, assim, sabe? Com a maioria das músicas já prontas, né? Eu estou montando as linhas de batera e isso, mostrando para os caras o que eu tenho preparado. E vai ter disco novo, sim. E Garage também. Garage é outra forma de composição, né? Sim. Mas o Garage também estamos com bastante música pronta e vamos fazer um disco cheio também. Eu fico imaginando uma banda que nem, tipo, tanto o Garage como o CPM, né? Que são bandas que já têm um bom tempo aí na estrada, né? E já coleciona bastante músicas ao longo dos tempos, né? Principalmente o CPM que tem muito hit, né? Como é que deve ser vou colocar aqui entre aspas, treta, pra conseguir conciliar um setlist que agrade tanto o fã da velha guarda como também os novos, né? Ah, cara, isso aí é bem complicado, viu, cara? É bem complicado. Geralmente quem prepara o set do CPM é o Badá mesmo. E eu percebo que ele dá uma ralada ali, viu, cara? Tem músicas que não tem como ficar fora, né? E a gente vai tentando preencher com algumas coisas. E para mim, cara, você veja, ano passado a gente tocou um set list, basicamente. Agora, esse ano, quando foi para virar o ano, o Badá já me passou 8 músicas que a gente não vinha tocando, né? E falou, ó, essas 8 músicas entram no set list próximos shows. E Perfeito. aí, por isso que eu te falo do lance da dificuldade de lidar com todas as coisas da vida, porque você vê, para você preparar, tirar 8 músicas, né, em pouco espaço de tempo, é muito trabalho, cara, sabe? Você tem que ir pro estúdio, você tem que ficar ouvindo, você tem que ficar praticando.
Então, enfim, mas é assim que faz, né? É ele que prepara, mas de tempos em tempos ele muda o setlist. Eu acredito que a gente faça esse setlist até o meio do ano ali, João Rock. Depois já vamos acrescentar mais músicas. Ah, legal, cara. É, o Garage também passa por isso, cara. A gente também, Garage, mesma coisa. É que, aqui o Garage também tem bastante disco e bastante música. A gente está complementando 32 anos de banda, o Garage, né? E vamos fazer 2 shows agora, dia 7 e 8, agora no próximo fim de semana. E a gente vai tocar 2 álbuns inteiros, um no dia 7 e outro no dia 8. Então a gente também, por conta disso, também ensaiando pra caramba e tirando todas as músicas antigas, né? E aí com isso a gente brincou no ensaio. Bom, pelo menos agora a gente tem um monte de música para trocar o repertório. O legal é isso, né? Tipo, às vezes É, você consegue fazer cada show um show diferente, né? Uma experiência diferente. Porque tem aquele maluco que às vezes vai em todos os shows da banda. tem, cara, tem mesmo. Tem os fãs que são fãs mesmo. CPM tem muito isso também, né? Tem Tem. fã-clube e tudo, né? É muito outra coisa que eu não sabia, que eu não conhecia. Muito legal, sabe? O fã-clube, eles conhecem as pessoas, eles têm acesso ao camarim. O CPM é uma banda de muito acessível, sabe? Tá sempre com o público, tá sempre com as pessoas próximas. E aí o fã-clube tá sempre junto, é muito legal isso. Eu ainda não pude ir num show do CPM depois que a pandemia acabou, né? Porque, enfim, correrias e tudo mais. Só que assim, o CPM foi o último show antes da pandemia que eu fui. E eu já tô sabendo, né? Eu já entrevistei há uns episódios atrás o Cleitão, que é o produtor de show aqui de Guarulhos, né? Da Mandrake Uhum. Produções. E ele já deu um spoiler aqui falando que já tá tudo certo pra ter CPM em Guarulhos. E esse show eu vou, cara. Por favor. E quando for, você vai me avisar e a gente vai ficar junto lá, tranquilo. Não, com Muito certeza. legal. Opa. Talvez até fazer um trabalho de cobertura lá. Talvez eu entreviste vocês rapidamente lá, quem sabe. Pode, tranquilo. A gente arma isso fácil, fácil. Como eu te Maravilha. disse, é muito acessível assim, CPM. Isso é muito legal. E você contou aí que tá no garagem desde a formação. Você fez parte da formação do garagem, mas como surgiu a ideia de formar a banda? Quem trouxe a ideia foi o Farofa, né? Que é o vocalista que ele saiu da banda agora no começo da pandemia. Ele fundou a banda junto comigo, mas ele ficou esse tempo todo, gravou os discos, e tal. Farofa Tempo sempre foi o cara que estava mais identificado ali com essa coisa do visual, da arte, né? Não só a composição das letras, mas a parte artística sempre foi o Farofa que cuidou. Mas ele precisou, por conta da família, de organização pessoal e familiar, ele viajou para Israel. Ele mora em Tel Aviv hoje em dia. E não teve problema nenhum, ele saiu numa boa da banda e tal. Lógico que, enfim, estava no meio da pandemia. Eu pessoalmente achei até que a banda ia parar a atividade. Mas não, a gente resolveu mudar, colocamos o Vitinho, que era o cara que era vocalista de uma banda daqui de São Paulo chamada Bullet Band, e ele entrou e se adaptou bem pra caramba. A gente está dando seguimento à banda com o Vitinho. Mas, cara, acho que eu fugi da tua pergunta. O que você perguntou mesmo? Não, Acho não, que tranquilo. Eu acho da hora quando acontece esse tipo de coisa. Mas foi basicamente como surgiu a ideia de criar o garagem, né? então aí sim, aí eu não falei isso. E foi o Farofa que propôs, porque eu já tinha tocado com ele na minha primeira banda que eu tive, foi com ele, com o Farofa. Era uma banda de punk rock chamada Ovec. E essa banda, pô, eu toquei alguns anos, a gente fez alguns shows, os meus primeiros shows, minha primeira experiência com banda foi aí. Depois eu saí da banda, continuei tocando, foi aí que eu comecei a tocar com o Champignon. Depois, se você quiser, a gente fala disso, porque nessa época eu não estava tocando rock Vamos com a sim. molecada. E aí eu me aproximei ali do Champignon e de uma molecada, a gente ficou fazendo um som nessa época. Depois eu me reencontro com o Farofa, ele me chamando, que ele queria montar uma banda. A gente se encontrou em São Paulo, em alguns shows. Eu fui no show se não me engano, do Jesus and Mary Chain. Era na época do começo do grunge ali, Nirvana, Mudhoney, essas bandas de grunge aparecendo. A gente se encontrou em alguns shows em São Paulo. Eram E suas aí eu influências encontrei. também, né? Exatamente. Eu estava começando a ouvir esse tipo de som. E aí eu encontrei com ele em São Paulo, ele também estava ouvindo isso daí.
E aí ele, na verdade, quem pensou em montar a banda foi ele, mas ele me ligou, foi a primeira pessoa que ele ligou, e eu topei e fomos lá. Aí fomos se juntando, começamos a tocar. Primeiramente era um trio, com um menino improvisado no baixo, a gente ia precisar de alguém para tocar baixo. E aí o Fabrício entrou logo no começo, assim, a gente fez alguns shows só em trio, com outro rapaz. Depois o Fabrício entrou. Mas a ideia foi do Farofa, ele que surgiu com a ideia, ele que bolou o nome, e assim a gente começou a tocar meio que for fun, assim. E veio, passaram-se 32 anos. Olha aí, então aí até hoje, olha só que legal, né? Pois é, cara, pois é. É um grande orgulho, assim. A gente construiu uma história grande, bonita e relevante. E isso é muito legal, cara. Eu fico muito feliz, assim. Você desde sempre no seu envolvimento com a música em geral, né? Você sempre esteve na bateria ou você já atuou em outras frentes, sei lá, baixo, guitarra, vocal, enfim, mas ou sempre foi a bateria? Não, sempre toquei bateria. A gente fez um. A única assim, coisa diferente que eu fiz, a gente fez algumas apresentações acústicas do Garage Fãs alguns anos atrás, 2018, se não me engano, foi antes da pandemia. Nós fizemos um disco, né? Gravamos e fizemos algumas apresentações, acho que foram 4 ou 5. E nessas apresentações eu toquei violão. Eu toco violão também, mas toco para mim, assim, Uhum. nada, eu tenho umas músicas minhas, tá? Mas nada que eu tenha gravado, enfim. E aí eu toquei 2 músicas, 2 ou 3 músicas no show, né? Mas foi mais assim para ter o gostinho. Eu sugeri, a galera topou e eu participei de 3 músicas tocando violão. Mas assim, foi uma coisa pontual. Uhum. Geralmente na 100% da carreira tocando bateria. Só assim, pontualmente eu dei essa voada aí. Ah, entendi. É, não, porque tipo, falando como um leigo da música que sou eu, né? Porque tipo, eu só consumo música, mas eu não entendo, não sei tocar nada, só acompanho. Eu vejo o pessoal falando que é o instrumento assim mais difícil de todos, né? A bateria. Não sei, cara, se é não. Acho que cada instrumento tem sua particularidade, né? Eu acho que piano é um instrumento muito difícil, né? Eu já tentei tocar piano, e inclusive a minha frustração como músico, né? Que eu acho tão lindo, eu gostaria de tocar, só que eu realmente não tenho habilidade para tocar piano. Mas assim, bateria é um instrumento que por exemplo, é meio que uma matemática com ginástica, com ritmo e tempo. São várias coisas que você tem que ficar ali concentrado, né? Enfim, mas é gostoso, sei lá, é gostoso. Eu não sei te dizer, porque desde que eu comecei a tocar bateria, tive uma certa aptidão, assim, uma certa facilidade com ritmo. Uhum. E eu sou autodidata, comecei a tocar sozinho e tal. Hoje em dia que eu procuro, depois, né, que eu já tocava, já tinha gravado discos e tal, que eu fui procurar fazer aula, me especializar na técnica. Mas eu tinha uma aptidão, então para mim não foi tão difícil de aprender o básico, né? O básico. É que Mas é gostoso. a bateria ela é praticamente um exercício também, né? Eu acho que é um dos músicos assim que mais se movimenta, por assim dizer. Existe alguma dieta alimentar que você tem que cumprir para poder tocar bateria, alguma coisa do tipo, ou não? Tá de boa? Não, cara, existe sim. Na verdade, eu não sou tão disciplinado a ponto de estar sempre numa dieta e num preparo físico para tocar. Eu nunca fui disciplinado a esse ponto, mas é extremamente necessário. Eu vejo isso hoje em dia, né? Por Uhum. exemplo, os shows do CPM tem 1 hora e meia, alguns até mais, 2 horas. Então, assim, pô, para você ficar 1 hora e meia, é prática. A bateria, assim, quando você toca rock, em shows longos, bandas assim, né, com esse tipo de apresentação e frequência de show, é realmente equiparado a um atleta. Essa é a verdade. Então você tem que estar treinando, você tem que estar com a tua musculatura fortalecida, né, para você não ter lesões e tal. E para se aguentar, pô, não é fácil. Eu gasto, olha, num show do CPM, eu tenho aqui esse relógio que marca as calorias, eu gasto umas 1.200, 1.300 calorias num show. É muita energia que você gasta. Então, sim, cara, você tem que estar. Hoje em dia eu estou muito mais ligado nisso, e hoje em dia, sim, eu faço dieta,
treino, me preparo, porque senão não dou conta, não. É Eu- necessário, sim. Um dia desse eu vi até o Badawi comentando nas redes sociais, né? Parece que vocês fizeram 3 shows num dia só. A gente fez 3 shows num dia só, e agora, no final de semana passado, nós fizemos 3 em menos de 24 horas. Foi, acho que talvez tenha, se Foi esse você viu aí. recente, foi esse, então foi isso. A gente tocou em São Carlos e foi de madrugada o show. A gente pegou o ônibus, desceu, fomos para São José dos Campos, não, São José dos Campos, tocamos em São José dos Campos, saímos de São José dos Campos direto para São Bernardo, fizemos lá no Estância Alto da Serra. Caraca. E, cara, e eles descansaram no domingo. Eu voltei para Santos não. Eu fui para o aeroporto, peguei um avião para Balneário Camboriú e toquei com o Garage Funk no domingo. É trampo, é trampo. É Mas, trampo, mas tá vendo? Tá vendo? Tem que ser atleta mesmo. você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. É assim, você comentou aí, né, que você teve uma experiência com o Champignon, tanto que você também foi entrevistado para a biografia do Champ, do Pedro de Luna, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como você conheceu o Champs, né? Como foi essa sua atuação ao lado dele? Pô, essa história é bem legal, cara. Eu tive assim, eu conheci eu não, para mim ele é Luizinho, cara. Ele não é Champs. Porque primeiro que eu conheci, sabe, quando a gente é mais novo, a diferença de idade ela parece ser mais significativa. Quando eu conheci o Luizinho, ele era um menino, cara. Ele era um menininho, cara. Ele era Você já viu aquela foto que inclusive está publicada no livro e no documentário também? Tem uma foto que eu tô sentado na bateria lá no fundo. Eu também Uhum. sou menino, mas o Luizinho ele tá ali na frente com o baixo. Você vê que ele é uma criança, cara. Ele é bem novinho. Então eu conheci ele nessa época. Foi quando eu deixei de tocar naquela banda que eu te falei, que foi a minha primeira banda, uma banda de punk rock chamada Ovec. Aí eu fiquei meio que sem tocar, sem banda, né? E eu conheci o Luizinho através de uns outros amigos, o Sansei e putz, esqueci o outro nome do outro rapaz agora. O apelido dele era Sansão, mas eu não lembro o nome dele agora. Enfim, eu conheci essa molecada ali do meu pedaço. Estamos montando uma banda, vamos tirar um som. A gente ficava tirando ali Guns N' Roses, AC/DC e tal. E aí eles me apresentaram o Luizinho. Luizinho nem tocava baixo nessa época, cara. Ele tocava violão. Eu acho que ele fazia aula de violão clássico, alguma coisa desse tipo. E ele era um menino prodígio. Ele tocava muito Uhum. para a idade dele, assim, sabe? Ele era um cara prodígio. E a época também, né? Hoje em dia, com internet, com tanta informação, você vê que tem um monte de molecada prodígio, né? Você vê, eu tenho Instagram, é a única mídia social que eu tenho é o Instagram. E pelo Instagram, às vezes aparece para mim ali, mas uns moleques de 5 anos tocando pra cacete, assim, não é? Vários tipos de Sim. instrumento. É muito comum ver isso. Mas naquela época não era tão comum assim. Então o Luizinho se destacava porque ele era prodígio já tocando violão. Eu estava na casa dele quando ele ganhou o primeiro baixo, cara, dele. Eu lembro da caixa do baixo, assim, do baixo Louco. da escada. Ele morava numa cobertura ali na Alexandre Martins. Eu lembro da caixa, assim, dele tirar o baixo da caixa e tal. E a gente subia lá em cima da cobertura, no andar de cima, eu montava a bateria lá e a gente ficava tocando. E isso, cara, me aproximei, fiz essa banda, a gente tocava na casa dele, ensaiávamos também num outro estúdio que tinha ali na rua Ricardo Pinto, era do Oliver, também um músico aqui de Santos, que depois tocou no Aliados, que é uma banda daqui de Santos também. Aliás, conheço. E, então, ele tocava no Aliados, o Oliver, baixista. Ele tinha um estúdio ali na Ricardo Pinto, a gente ensaiava lá também com essa banda. Inclusive, essa foto aí que saiu no livro do Pedro e no documentário, foi tirada lá nesse estúdio. Enfim, cara, foi esse o meu contato com o Luizinho, né? E aí a gente ficou amigo e tal. Não foi uma época muito duradoura, não sei quanto tempo que a gente ficou tocando junto, talvez uns 2 anos. E depois, logo depois disso, eu montei o garagem com Farofa. Eu não lembro de muito da cronologia, mas foi nisso. E aí eu sempre fui amigo dele, a gente sempre se encontrava. Santos é uma cidade pequena. E aí ele entrou no Charlie Brown, começou a fazer muito sucesso, mas a gente estava sempre se encontrando por aí. Sempre E mantiveram contato, né?
Sempre, sempre, sempre. Porque foi muito forte essa ligação, porque a gente era muito moleque quando a gente começou a tocar, né? E banda é mó barato, banda é. Tá sempre junto, anda junto pra cima e pra baixo. Então, assim, eu tinha uma afinidade e eu gostava muito dele, cara. Uma coisa que eu gosto de falar, o Luizinho é um menino muito bom, cara. Muito bonzinho, muito legal comigo, sempre me respeitou muito. Então, muito legal. Menino, uma pena o que aconteceu com ele. É, cara, eu costumo falar isso aqui, já falei antes, né? Tipo, quando o Charlie Brown. Tipo, o primeiro chorão, né? Eu já senti naquele tempo, né? Mas eu acho que a do Champion eu senti mais, cara. Foi diferente, né? Foi. O Chorão tava abusando muito de droga enfim, né, cara? Droga só tem esse caminho, né? É É, isso aí, né? É cadeia, morte ou sei lá, você fica maluco, né? Mas o do Luizinho foi muito de surpresa, né, cara? Foi foi. muito foda. E é meio inexplicável. A galera fala que ele sentiu pressão e tal. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei o que pode ter sido. Eu lembro de uma história, eu não sei se eu cheguei a falar pro Pedro. Eu encontrei uma vez o Luizinho antes dele voltar pro Charlie Brown. Eu Uhum. tava na minha rua, na frente do prédio ali da minha mãe, ali no Jaú, no Canal 5, e ele passou de carro. Ele me viu, parou, voltou, e a gente ficou conversando e marcamos de se encontrar. Ele, pô, passa na minha casa, eu tô morando aqui e tal. Ele tava morando ali perto, ali, nas quebradas ali, depois da Afonso Pena, por ali. E eu fui na casa dele. A gente foi lá e ficamos um tempo juntos lá, e ele falou, inclusive, que ele estava pensando em fazer um documentário para contar a história dele mesmo. Nessa época, acho que ele tinha acabado com aquela banda, não sei quantos anjos, 9.000 nove mil anjos. anjos. Isso. Ele tava nessa banda, parece. E eu lembro que ele comentou comigo que, pô, ele tava numa situação difícil, porque, pô, ele ganhou grana O Charlie com Brown. o Charlie Brown, né, cara? E nessa época ele falou, pô, Daniel, mal triste, eu me vi de uma hora para outra, sei lá, na casa dos meus pais, deitado né, no sofá, ou sei lá, num cantinho, com uma mochila e poucas coisas. E eu também tinha passado por uma coisa semelhante e tal, e a gente bateu esse papo. Ele estava chateado com isso. Tanto que depois, quando ele voltou pro Charlie Brown, eu fiquei feliz, que eu falei, puta, legal, o cara né, vai ganhar uma grana, vai voltar a conseguir, né, êxito na carreira de músico e tal. Mas é isso, cara, um cara que eu gostava muito. Fiquei muito chateado também com a morte dele. Eu sei que você, como músico, né, tanto no garagem como no CPM, né, você já coleciona muitas histórias aí na estrada, né? Tem algo muito curioso que aconteceu contigo, que foi muito marcante, que, sei lá, você sempre se lembra que você pode compartilhar aí com a gente? Ah, cara, tem muitas, cara. Eu acho que o que eu mais, a lembrança que eu mais namoro hoje em dia, que mais me encanta assim é o Rock in Rio. Não tem como dizer que Uhum. não. Foi muito emocionante, assim, foi muito, muito legal, inesquecível. E perrengue? Não, então, é isso que eu ia te falar. Daí tem essa, mas tem algumas coisas legais também, que nem eu lembro do Garage, a gente tocar, puta, nos anos 90 isso, cara, numa casa chamada Der Temple, que ficava perto da Praça Roosevelt, em São Paulo, e existe uma banda que eu não sei se você já ouviu falar, chamada Dead Kennedys. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Dead Kennedys, depois bem. E eu era super fã, inclusive foi uma das primeiras bandas de punk que eu vi na vida e que me acabou tipo assim, eu comecei a ouvir música através do meu irmão, eu escutava heavy metal. Quando eu escutei o disco do Dead Kennedys, minha vida mudou, cara. Comecei a ouvir punk rock, comecei a ouvir umas músicas cujas letras eram mais ligadas à contestação, né, social, política e tal, Uhum. e me enveredei para esse lado do punk rock. E esse show o vocalista da banda, que é o Diallo Biafra, ele estava em São Paulo, por ocasião de algum compromisso dele que ele teve por aqui. A gente fez uns shows com Sepultura, algumas coisas assim. Cara, e ele foi no show, bicho, do Garage. Uhum. Alguém convidou a ir, né, pra balada, enfim, ele apareceu. E aí eu tava tocando, olha só, com a minha banda numa casa em São Paulo, e eu olhei para frente e tava um cara que era o meu ídolo, assim, o Gelo Biafra na minha frente, e ele tava curtindo o som, ele balançava a cabeça.
animado pra caramba. Ele chegou até a dar uma entrevista que saiu no jornal, falando que curtiu o show e tal. Eu tenho até hoje o recorte disso, do jornal. E isso também foi uma coisa bem marcante, eu nunca vou esquecer. Bem, perrengue, cara, perrengue tem um monte, cara, tem um monte. Talvez, não sei se eu vou ler. Eu lembro de uma. A gente viajava de. Posso contar? Ou eu Pode? tô falando? É que Não, eu por falo favor. demais. Se você não me cortar, eu não paro de falar. Eu gosto assim. Por favor, conte pra nós. Então, teve uma engraçada, que a gente viajava de ônibus. O Garage Fãs começou a fazer as turnês, ela foi meio pioneiro, assim, de fazer turnê pelo Brasil, né, no primeiro disco. A gente viajava de ônibus de linha mesmo, nesses ônibus de viagem. Uhum, E eu lembro que uma vez a gente viajou, a gente estava na estrada, em algum lugar, a gente parou para comer, o ônibus para ali, né, naquelas paradas, né, uhum. e fica um do lado do outro. A gente parou, saiu para comer, daqui a pouco um dos meninos da banda falaram: caralho, nosso ônibus está indo embora. Pô, e a gente já perdeu o Ué? ônibus, cara. A gente saiu correndo, largamos lá o que tinha, pagou rapidamente, saímos correndo. Pelo amor de Deus, para. Sorte que o cara parou. Aí o cara parou, a gente embarcou no ônibus e o ônibus seguiu viagem. Daqui a pouco a gente está ainda andando para caminhar para nossas poltronas, a gente olha e fala: cara, não é o nosso ônibus. Essa não é a minha poltrona. Cara, cadê minhas coisas? Nós entramos no ônibus errado, bicho. Putz. Aí taca a correr pro motorista: para, nós estamos no ônibus errado. E o cara parou no meio da estrada, era uma escuridão, cara. E a gente correndo no meio da escuridão para voltar para a parada de ônibus. A gente tinha andado já alguns metros, né? Uns 500 metros, sei lá. E a gente correndo no meio da estrada, e escuro pra cacete, para voltar pro lugar para pegar o ônibus correto. Coisa de louco, cara. Eu conheço, Essa, eu conheço história de gente que vai viajar e para nessas paradas e vai beber. E aí perde o ônibus, aí pega mototáxi pra acompanhar o ônibus, tá ligado? puta, cara, tem isso, cara. Mototoque, você me lembrou uma coisa. Uma vez eu tava tocando num show em Balneário Camboriú. Era um festival que tinha lá, era bem famoso esse festival. Aí eu tava tocando, acabou o show, a gente tava conversando na porta do evento. Aí chegou uma garota, cara, e falou assim: meu, eu tava com as coisas de batera do meu lado, assim, ela falou: "Ah, você é baterista?" Eu falei: sou ela. Então, eu tenho um show, também sou baterista. Eu tenho um show para fazer, só que é numa casa, o show é mais tarde. E era uma casa que vai ser, sei lá, era longe, era em tal lugar. Era na mesma cidade, mas era em outro lugar. Você não me empresta o seu pedal de bumbo? Aí eu falei, pô, eu fiquei meio sem jeito na hora de falar que não. Era uma garota, assim, ela parecia tão desesperada. Eu falei, pode pegar, eu te empresto, pega aí. Eu falei, mas como é que eu vou pegar depois? Ela, eu vou tocar no lugar tal. Eu falei, tá bom, eu pego lá, sei lá, cara, foi uma coisa muito louca. Resumo da história. Não tinha celular naquela época. É. Resumo da história, você falou de mototáxi, aí que eu lembrei. Aí eu fui para o hotel que a gente estava, para pousada, sei lá, e esqueci o pedal de bumbo. Nossa. No dia seguinte, eu não vou me lembrar agora como que eu descobri onde que era. Eu sei que eu peguei uma mototáxi, você falou do mototáxi, eu lembrei. Eu peguei um mototáxi em Balneário Camboriú, o cara me levou na casa lá onde a menina tinha tocado lá, e ela tinha deixado o pedal lá. Eu falei, cara, tem um pedal de bumbo aqui? Ela falou, tá aqui, ó. Eu consegui pegar o meu pedal de bumbo de volta. Que doideira. Essa história eu nem lembrava. Você falou de mototáxi, eu lembrei agora disso. Ainda bem que Mas você recuperou, né, o negócio, né? Tipo, a pessoa que pediu era honesta. Pois é, mas batera só se fode. Eu lembro de outra coisa, você falou de roubada perrengue. Antigamente, cara, a gente viajava sem hold, e nós mesmos que carregávamos o equipamento. E Sim. equipamento de bateria é um peso dos infernos. Eu me lembro da gente tocar no Rio de Janeiro, cara, e eu andar aquela linha amarela praticamente inteira, linha vermelha, acho que é linha amarela, linha vermelha, não lembro. Andar praticamente aquela avenida inteira carregando uma sacola cheia de ferragem, cara, para ir para o lugar do show. A gente tocou numa casa lá que era tradicional, chama Garage, lá no Rio de Janeiro. E com E garagem fãs? com Garage Fãs, isso. E a casa também chamava Garage. Bem tradicional no Rio. Tem até uma música do Planet Hemp que o D2 ele fala alguma coisa, no momento da música ele fala show no garage. Tinha gente que achava que era show do garage, né, da banda, do Garage Fãs. Sim. Eu falei, não, cara, é no garage, que era uma casa que tinha lá no Rio de Janeiro, enfim. Era uma casa tradicional. E aí fomos tocar, puta, cara, carregava as coisas. Quanto eu já carreguei de
de equipamento, cara, sabe? Ficar na madrugada. Puta, talvez a gente foi tocar também a gente fez uma turnê pela América do Sul também com o Garage Fuzz e, puta, nós viemos voltando lá do Uruguai, cara. Mar del Plata, se não me engano, a gente tocou. A gente fez uma viagem de mais ou menos uma hora na caçamba de um utilitário, né? Você é louco. Uma carreta, cara, sem coberta, era um frio, cara. Nós quase morremos congelados. Ah, cara, banda underground assim é muita roubada. É É, muita, cara. eu lembro que uma vez eu conversei com um rapaz aqui de uma banda chamada Rock Ruanin, e ele falou uma coisa que é muito verdade, né? Ele disse que, tipo, a galera só vê o glamour, que é a parte que a banda tá tocando, mas eles não sabem os perrengues que passa até aquele negócio acontecer e depois do show também, né? Sim, cara. Até, você sabe que até com o CPM, cara, por exemplo, pô, fazer 3 shows em menos de 24 horas não é fácil, cara. Aí você chega a ser principalmente pro baterista. Pô, você chega pra tocar, a galera vê você se apresentando, né? Fala, pô, você toca numa banda legal, cara. Chega na segunda-feira, eu tô destruído, cara. Tô destruído mesmo, eu tô com dores, sabe? Eu tenho que tomar um relaxante muscular, eu durmo mais do que o necessário. Mais do que o necessário, não, mais do que o normal, porque eu tô realmente esgotado fisicamente, né? Pra trabalhar na E, segunda-feira ainda, né? e para trabalhar na segunda-feira. Esse é o meu diferencial, né? Pelo menos dos caras do CPM, né? Que só vivem de música e tal. O Badal ainda é empresário e tal, mas enfim, eu ainda tenho esse meu lado aí, meu lado B, né? Mas você falou de roubada, eu também gostaria de falar uma coisa que eu lembrei agora. Eu fui uma vez tocar numa casa que não tinha pedestal de prato. Uhum. E aí que que eu fiz? Eu peguei aqueles pedestais de microfone, sabe, de microfone? Sei. Aí eu peguei uma baqueta, coloquei na ponta, passei um monte de fita crepe assim, e aí enfiei o prato, né, enfiei a baqueta, a ponta da baqueta virou um pedestal de prato. Então eu inventei esses pedestais aí, fiz o show com essa gambiarra aí. A gambiarra são muitas, tocar sentado em caixa de cerveja. Vixe, muita coisa. Eu já vi bateria se desmanchar em show, cara. Tipo, o cara tá lá Ah, eu tocando sou, e a bateria se desmanchando ali. eu sou campeão fazendo isso, cara. Eu toco meio pesado, assim. Quebra muita Comum baqueta? quebrar. Cara, hoje em dia não muito, mas eu já quebrei mais. Eu costumo bater de uma técnica que chama rim shot, que você bate com a baqueta não apenas no centro da pele, mas você bate com ela simultaneamente no aro da Uhum. caixa. Então ela faz um barulho mais explosivo, o ataque é mais explosivo e mais alto. Só que o que acontece? A baqueta vai macerando ali nesse pedaço onde ela bate no aro, que é um ferro, né? Uhum. E aí o atrito com o ferro faz a baqueta durar bem menos. Então ela acaba quebrando rápido. Mas hoje em dia até que eu não quebro tantas, não. É muito caro, né? Os bagulhos de bateria são tudo caro. Uma baqueta é 150 conto, um par de Nossa baqueta. senhora. E ainda tem Eu, aquele maluco que chega no show e fala: Ô, me dá a baqueta, joga a baqueta. cara, Alfredo, teve uma época que eu queria montar montar uma manifestação, um manifesto assim, não peçam baqueta, um movimento não peça baqueta, cara, principalmente para as bandas underground. É muito caro uma baqueta. Então, o que eu faço é guardar as que estão quebradas, né? E aí eu dou no show a quebrada mesmo, né? Mas, caraca, Justo. é foda. Meu, e teve show que, tipo, tinha um par de baqueta, que foi o que sobrou, e tinha show pra fazer ainda, aí a baqueta escorrega, cai lá na frente, aí a pessoa pega a baqueta e ainda te agradece. Você não vai pedir a baqueta de volta, né? É foda, aí dá uma pena, fala, puta, mano, era a minha última baqueta inteira. Enfim, Vou ter que comprar outra, vou ter que improvisar uma aqui. É enfim, foda, cara. é o universo do rock, da música e suas particularidades. Assim como deve ter o universo de vocês, né? Que você fala que seu podcast aí é do mundo geek, né? Isso. Que você fala. E também deve ter suas particularidades, né? Você sabe que eu tenho um primo, eu não sei se entra nessa onda sua aí, eu tenho um primo, chama Paulo Siqueira. Meu nome é Daniel Siqueira, né? Uhum. Paulo Siqueira, ele é desenhista, cara, e ele desenha super-herói, cara. Ah, Ele entra. desenhou, Totalmente. inclusive, inclusive ele já desenhou para DC Comics. Pô, Ele desenha para um caralho, mano. Ele é bonzão mesmo.
Ele desenha para gibi gringo, Cara, sabe? É muito legal. passa o contato desse cara. Vou passar. Porque, tipo assim, eu já aqui nesse podcast, né? Tipo, o meu TCC da faculdade foi sobre histórias em quadrinhos, né? Ó, que legal, cara. E eu já conversei com diversos quadrinistas aqui também, né? No caso, quadrinistas nacionais. Mas, porra, seria do caralho conversar com esse maluco aí. Ah, eu vou te dar. Ele é meu primo, cara. Ele é um amor, cara. Ele é muito legal. E ele tem Instagram, ele não tinha, mas agora ele tem. É Paulo Siqueira o nome dele. E ele, pô, ele é conhecido nesse meio aí. Ele vai Sim. nessas feiras aí, nessas feiras de Comic Con, eu não sei como é que chama. É, a Acho que é CCXP, isso, a né? Comic Con. É isso. Ele participa, tal. Ele vende alguns desenhos, tal. Ele desenha o Homem-Aranha maravilhosamente bem. Ele é bonzão, cara. Eu sou muito orgulhoso dele. Porque, assim, eu lembro que ele era criança. Se você entrevistá-lo, talvez você tenha oportunidade de falar sobre isso. Eu tenho até hoje isso, tá? Ele era criança, bem criança. E ele chegava na minha casa, quando meu tio ia na minha casa, e ele pedia pra gente desenhar uns super-heróis, assim. E eu, óbvio, eu não sei desenhar, mas eu sabia fazer lá, tipo um Popeye, sabe? Um cara, um músculo, assim, sabe? E ele adorava. E ele começou a desenhar esses tipos de personagem, de pessoas. E ele me deu uma vez, eu tenho até hoje, um desenho já colorido, que foi um super-herói que ele desenhou. E já era legalzinho, assim. Para a idade que ele tinha, já era legalzinho. E, pô, um orgulho ver o cara se tornou um desenhista profissional, assim, muito legal. É meu primo. Eu fico a sugestão, você falou de sugestão, fica uma sugestão de procurar o Paulo Siqueira, aí, que é meu primo e muito, muito competente. Eu não sei se você percebeu, mas o nome do meu podcast, Spidercast, é nada mais, nada menos que uma referência, uma homenagem ao Homem-Aranha, que é um dos meus super-heróis favoritos. Ah, cara, então você vai adorar entrevistar e conhecer o meu primo. A gente, terminando o nosso papo, eu passo o contato dele pelo WhatsApp dele e você fala com ele. Maravilha, então. Eu gosto desse universo todo, assim. Eu lembrei a gente está falando de um monte de coisas aleatórias, eu lembrei do meu primo que está bem inserido nesse universo aí. A gente está falando das particularidades, né? Falei, cada canto tem o seu, a música tem essas roubadas, né? Tem essas coisas, esse cansaço, né? Dos shows, essa rotina pesada, né? Mas todas as áreas têm as suas particularidades, né? Você tá no CPM hoje, né? Mas eu queria saber se a partir do momento que você começou a tocar no CPM, por você estar no CPM, isso também chegou a trazer uma visibilidade maior para o garage? Ou não teve nada disso? Cara, em números, eu não sei te dizer. Por exemplo, de pessoas que passaram a ouvir, né? Se tem mais ouvintes ali nos streams, né? Eu não sei te Uhum. dizer em números. Mas eu percebo, principalmente no Instagram, que é a única mídia que eu tenho social, né? Que eu percebo que muitas pessoas conheceram o Garage através disso, sim. Conheceram o Garage através da visibilidade que eu tive no CPM. Bastante. Inclusive, tem pessoas que comentam lá nas publicações e tal, e passaram a curtir mesmo a banda. Então, sim, eu acho que isso teve um efeito positivo no Garage, sim. Muitas pessoas passaram a conhecer. O Garage é bem alternativo, né? Embora o CPM tenha vindo desse nicho, né, do Sim. underground, pô, o CPM abriu o show do Garage, pô, no Hangar, né? Então, a gente tocou junto, quando o CPM não era grande ainda. Então, o CPM, embora tenha se tornado uma banda grande, né, estar no mainstream, é uma banda que veio do underground mesmo. É porque hoje, né, com certeza, uma vez que uma banda fica, tipo, do tamanho do CPM, é impossível, né, a gente dizer que ela voltou a ser underground, né? Mas teve uma época, né, que o CPM saiu da gravadora e tudo mais e ficou no meio underground ali por um bom tempo. Sim, inclusive o CPM, eles falam uma frase que quando entrei na banda, eu percebi e hoje em dia eu concordo plenamente. Eles falam assim: o CPM é a banda mais underground do mainstream e a banda mais underground do mainstream e a banda mais mainstream do underground. Assim, no rolê do underground, o CPM tem moral e respeito,
só que é uma banda gigante. Sim. E no rolê do mainstream, é uma banda que, tipo, é uns moleques tocando um punk rock dos infernos, sabe? Então, assim, no mainstream a gente é underground. E no underground a gente é mainstream. Então isso é legal, dá pra circular nos dois universos. Com certeza. Eu tenho vontade de algum dia conversar com o Badawi aqui também, cara. Tipo, cara, eu tenho Sim. certeza que tem muita história pra contar também. Ah, com certeza. É, o Badawi, não sei, o acesso dele, eu não sei como é que é. Mas enfim, ele tem história também, tá no rolê há muito tempo. O Badawi é um cara que ele é ele é true mesmo, ele é do rock, cara. Ele conhece muita música, ele escuta muita música, ele tá totalmente envolvido na cena, né? Ele é do rolê, sim. O Badawi é um cara legal. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Daniel, meu velho, primeiramente eu quero agradecer demais aqui por você ter reservado esse tempo pra vir bater esse papo aqui comigo. Pra mim foi do caralho. Eu espero que pra ti tenha sido uma boa experiência também. Foi ótimo, uma experiência muito legal e eu fiquei no meio da conversa eu tinha aqui uma coisa também para te falar, que também é uma outra sugestão que eu dou de música, mas acabou que a gente falou de tantas outras coisas que acabou passando. Eu posso falar rapidinho? Dá tempo? Pode, fica à vontade. Eu tenho um projeto instrumental que chama Sequoia. E se você for na minha página do Instagram, você vai ver que tem o @do Sequoia e tem um link de uma apresentação que a gente fez ao vivo no teatro em São Paulo. É uma banda instrumental, é um trabalho meu que eu tenho o maior orgulho e um amor muito grande. E é bem bacana. Inclusive eu vou depois te mandar o link e tal, pra você conhecer. Já tô seguindo aqui. Tá, então, é muito legal. Você procura depois, tem no Spotify, a gente tem um single e tem um EP. É um som muito agradável, assim. Sei lá, é um projetinho meu que eu deixo de sugestão aí para as pessoas. Agradeço aí, né, por quem ouviu e quem tá me acompanhando. E é isso, cara. Essa é outra façanha minha aí. Esse é o Sequoia aí. Eu vou deixar esses links todos na descrição aqui do podcast. E também, né, vou pedir aí pra você onde é que as pessoas podem estar te encontrando. Você falou que era o Instagram, né? Qual que é a @ do seu Instagram? Então, a única mídia social que eu tenho é o Instagram. Então você só me acha lá. O meu é meio complicado. É Daniel Siqueira, só que é SICKERA, Siqueira. Daniel SICKERA, Daniel Siqueira. É o SIC ali de SIC, sabe? Eu pus, o meu nome não é assim, mas eu coloquei pra dar um charme, né? Com certeza, cara. Obrigado mesmo mais uma vez. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, vou pedir para vocês sigam a gente aqui no Spotify. Vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. Também estamos agora no YouTube, né? Então se inscrevam aí no canal, deixe o like, ative as notificações e nos sigam também nas redes sociais para saber sempre quando sair um episódio novo, a agenda da semana, enfim, tudo eu posto por lá. E eu agradeço demais a presença de vocês e eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até a próxima. Valeu! Valeu, Alfredo. Valeu, um abraço. É nóis. Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.